A paz do Senhor, queridos irmãos e amigos ouvintes da Palavra de Deus. Eu quero ler junto com vocês aqui um texto da Bíblia que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 25, que fala-nos acerca da parábola do bom samaritano, onde o versículo de número 25 diz: Eis que se levantou certo homem doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E ele disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faça isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? É aí que entra Jesus Cristo. Porque nós sabemos que Jesus, ele não veio pregar religião. Lucas 19:10 diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Religião ou religiões naquela época já era muito pregada. Havia várias, N religiões, N deuses naquela época. Jesus, ele veio manifestar-se ao mundo como Messias, como Emanuel, como eu sou. Aquele que veio trazer de volta, comprar para Deus homens de toda a raça, tribo, língua e nação. Mas só que a oposição daquela época não gostou nem um pouco. Aí você fala: mas por quê? Porque a Bíblia vai dizer que eram multidões que Jesus arrastava para ouvir a palavra. Não era 5, 6, 7 pessoas, não, era multidões. E isso despertou a ira de muitos religiosos daquela época, muitos doutores da lei, pessoas que conheciam os livros do Pentateuco, pessoas que conheciam as leis de Moisés. Então essas pessoas se sentiam incomodadas quando via e ouvia Jesus operar milagre e falar maravilhas. E um grande exemplo disso é este homem, o doutor da lei. Ele era um judeu, ele poderia se somar com Jesus. Jesus disse que aquele que não ajuntar comigo espalha. Mas aquele homem estava ali para espalhar, ele não estava para juntar. E o grande exemplo disso é aqui. Nós vamos ver que ele é um doutor da lei, nós vamos ver que ele conhece a lei, e Jesus faz uma prova dele, ele diz, mandamento. Jesus disse: faça isso, viverá, ponto final, o que é que você quer mais? Mas o texto vai dizer que ele, não satisfeito com isso, chega para Jesus e diz: mas quem é o meu próximo? Jesus foi obrigado a contar esta parábola. Jesus foi obrigado a contar uma história, uma presopopeia, para que não somente ele, mas que todos que ali estavam entendessem o porquê que ele veio. Jesus, ele não veio trazer divisão. Jesus, ele veio unir, ele veio somar, ele veio multiplicar, ele veio trazer de volta o homem a Deus. No livro de Mateus, no capítulo 5, ele diz que: eis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Eu estou aqui para me somar com vocês, eu estou aqui trazendo o reino de Deus até vocês. Mas sempre havia aqueles que queriam a divisão. E Jesus conta essa parábola. Ele diz que certo homem estava descendo para Jericó. E nesse trajeto, esse homem foi abordado por ladrões e salteadores.
Segundo historiadores, havia dois caminhos que levavam a Jericó: o caminho mais longo, que era reto, e o caminho mais curto, que era cheio de ladeiras, de curvas. E justamente nessas curvas escondia-se ladrões, onde pessoas que arriscavam as suas vidas passando por ali eram roubadas, era subtraída todos os seus bens, e que na maioria das vezes essas pessoas eram mortas. Era encontrado somente ali os cadáveres, porque os ladrões que ali ficavam não tinham dó, não tinham misericórdia, matavam sem ter nenhuma misericórdia. E nesta parábola Jesus vai dizer que o homem estava descendo para Jericó. Ele não diz o que o homem ia fazer em Jericó, só diz que estava descendo, porque Jerusalém ficava numa parte alta, Jericó ficava numa parte baixa, então ele estava descendo. E esses homens, como eu vos falei, subtraíram tudo aquilo que aquele homem tinha, bateram naquele homem, espancaram ao ponto de deixar aquele homem, a Bíblia vai dizer, meio morto. E aquele homem ficou ali jogado ao chão. Mas existe um ponto aqui que Jesus quer nos chamar a atenção. Aí você diz, mas que ponto é esse? A parábola do bom samaritano, o título já diz tudo. Jesus, quando foi até aquela mulher samaritana, quando chegou até ela pedindo um pouco de água, ela reconhecendo que Jesus era judeu, a primeira expressão daquela mulher foi a seguinte: como é que tu, sendo judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana, ou seja, habitante de Samaria? A Bíblia vai dizer que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. A Bíblia não diz que não eram os samaritanos que não se comunicavam com os judeus, eram os judeus que não se comunicavam com os samaritanos. Às vezes os samaritanos até tinham vontade de falar, mas os judeus tinham nojo dos samaritanos, porque a história vai nos dizer que assim que Salomão morreu, e sabemos que Salomão era um líder ali em Israel, assim que Salomão morreu, houve briga, houve guerra, houve divisão, porque já no fim da sua carreira, a palavra vai dizer que Salomão, ele começou a edificar altares estranhos na presença do Senhor, altares a outros deuses. A palavra vai nos dizer que Salomão começou a andar fora da presença de Deus. E quando a liderança começa a andar fora da presença de Deus, o resultado é esse: briga, divisão, contenda. E após a morte de Salomão, a Bíblia vai dizer que Israel se divide em reino norte, reino sul. Reino norte, cidade de Samaria; reino sul, Judá. E aí é gerado a divisão, é gerada uma briga, uma guerra política entre samaritanos e judeus. Eles deixaram de se comunicar, deixaram de adorar a Deus juntos. Tudo isso porque lá atrás a liderança começou a deixar a presença de Deus, deixou de adorar a Deus. Deus deixou de ser o Senhor de Israel, e quando o Senhor deixa de ser o Senhor da casa, o resultado é esse: briga, divisões. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, ele veio ajuntar, ele não veio espalhar, ele veio ajuntar. Então ele foi até a mulher samaritana, ele teve uma conversa particular com aquela mulher, e que naquela conversa particular que ele teve com ela, ela viu que ele era um profeta, ela viu que tinha algo diferente na vida daquele homem, porque Jesus profetizou a vida dela, Jesus profetizou o que aquela mulher estava fazendo de errado. É tanto que depois ela foi propagar
o que Jesus lhe havia falado para os samaritanos. Ela foi dizer aos samaritanos: encontrei um judeu diferente, um judeu que fala diferente, um judeu que tem amor no seu coração, um judeu que Deus revela a ele aquilo que nós fazemos de errado. Aquela mulher foi salva pelas palavras de Jesus, e que com certeza ela ganhou outras almas, outras vidas através do seu testemunho. Mas aqui tem um ponto interessante. Aquele homem que foi espancado, que tiraram tudo que ele tinha, ele era um judeu, ele estava em Jerusalém, mas ele resolveu descer por um lugar perigoso. E é aí que às vezes acontece a desgraça na nossa vida, porque às vezes nós colocamos os nossos pés, nós andamos em lugares minados, em lugares que não é para a gente andar, em lugares que não é para a gente passar, porque é área perigosa, é a área onde está o inimigo. A Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Saia deste lugar, porque você pode cair. Saia deste lugar, porque a tua fé pode se esfriar. Não foi para este lugar que Deus te mandou, não. Fique em Jerusalém, porque é do alto que vem poder, não é Jericó, não. Jericó, segundo a Bíblia, era lugar de maldição. Josué amaldiçoou Jericó. Antes de Jesus, segundo historiadores, os judeus não entravam em Jericó, porque a tinha como uma cidade maldita. Não queira descer, não. O teu lugar é para subir, suba. Descer não, o Senhor te chamou para subir, crescer em tudo, naquilo que é o cabeça, Jesus Cristo de Nazaré. Mas aquele homem resolveu descer, e veja o resultado: perdeu tudo o que tinha. Veja o resultado: a morte começou a campear a vida daquele homem. Veja onde você tem andado, aonde você tem entrado. Ele estava em Jerusalém. Jerusalém no hebraico quer dizer cidade da paz. Ele estava guardado, mas aí ele resolveu descer. A vida de Jonas começou a mudar quando ele também começou a descer. E veja onde Jonas foi parar. Depois que ele estava lá embaixo, no ventre do grande peixe, a gente vai ver a oração de Jonas: do ventre do inferno gritei, mas o Senhor ouviu a minha voz. Cuidado, meu irmão. Estava ali aquele homem jogado. Aquele homem só estava aguardando a morte, porque poucas pessoas se arriscavam a passar por ali. Eram poucas pessoas. Mas aí é que está, vai descendo um sacerdote judeu de Jerusalém para Jericó, e a palavra do Senhor vai nos dizer que o sacerdote, quando ele enxerga aquele homem, a Bíblia vai dizer que ele passa para o outro lado, viu aquele homem e passou de largo, passou de longe. Está no versículo 31. Na hora que aquele homem enxergou o sacerdote, ele disse: pronto, Deus enviou alguém para me ajudar. Deus enviou alguém para me estender a mão, porque ele é judeu. Ele é da mesma casa que eu, da mesma cidade. Ele caminha junto comigo. Servimos e adoramos ao mesmo Deus. Ele foi enviado para me ajudar. Mas o texto vai dizer que aquele homem passa de largo, apenas olha e passa para o outro lado. Aquele homem, ao presenciar tudo isso, porque ele não estava morto, estava prestes a morrer, mas não estava morto. Eu creio que o coração daquele homem se abateu, porque era gente do povo dele, era gente da casa dele, mas não te estendeu a mão. Mas a palavra vai dizer que vai descendo outro homem, e desta feita é um levita.
Está aqui, olha, versículo 32. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, também passou de largo. Aquele levita que também poderia ajudar, também não ajudou. O que mais me chama a atenção aqui é que os dois serviam na casa de Deus. Serviam na casa de Deus. Não estendeu a mão. Eu acredito que na mente daquele homem passou um filme, onde dizia: é ponto final na minha vida, é ponto final na minha história, acabou para mim, eu perdi tudo o que tinha, a morte está me esperando, a minha história termina aqui. Mas é aí, quando a gente acha que não tem mais jeito, quando a gente acha que é ponto final na nossa vida, quando a gente acha que é ponto final na nossa história, é aí que Jesus Cristo se levanta. E o que mais me chama a atenção aqui, que desta vez não passou um judeu, desta vez não apareceu ninguém de dentro, apareceu alguém de fora. Se os de dentro não estendeu a mão, veja o que é que os de fora vai fazer. Versículo de número 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Um samaritano que o judeu odiava tanto, que o judeu não queria conversar com eles. Um samaritano moveu-se de íntima compaixão. Deus vai usar pessoas de fora para te ajudar. Se os da tua casa não têm te estendido a mão, Deus vai trazer pessoas de fora. Existem feridas. A Bíblia vai dizer aqui que aquele homem estava ensanguentado, cheio de feridas, e a primeira coisa que o samaritano fez foi tratar feridas. Existem feridas na tua vida, na tua alma, que o bom samaritano vai estar tratando, vai estar curando, porque a palavra vai dizer que ele derramou vinho sobre a ferida. O vinho é um bom analgésico, o vinho, tá? E ele limpa aquela área contaminada, o vinho. E depois a gente vai ver que ele derrama sobre a ferida azeite. O azeite é um bom cicatrizador. E não fica somente por aí não, porque o samaritano, quando ele vem para fazer o serviço completo, meu irmão. Ele não somente vai tratar as feridas, não. A Bíblia vai dizer que ele colocou aquele homem nos seus braços. A Bíblia vai dizer que ele colocou aquele homem sobre a sua cavalgadura. A Bíblia vai dizer que aquele homem não somente tratou daquele homem, mas levou aquele homem para uma hospedaria. Você quer ver aqui? Eu vou ler para você. Versículo de número 35. Versículo número 34. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-a sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Não basta somente cuidar da ferida, não basta somente deitar azeite, você tem que cuidar, meu irmão. Se você foi chamado para liderar, para cuidar de um rebanho, você tem que cuidar. Não deixe isso para Jesus não. Você foi chamado para cuidar do rebanho. Foi para isso que você foi denominado pastor. Não basta somente deitar vinho. Deitar vinho qualquer um pode fazer. Deitar azeite qualquer um pode fazer. Agora cuidar é para poucos. É por isso que na passagem do bom pastor, Jesus disse: eu sou o bom pastor.
porque eu dou a minha vida pelas ovelhas. Assim como aquele homem fora agredido por ladrões, o bom samaritano também estava sujeito a isso. Ele estava expondo a sua vida ali, porque ele teve que parar para tratar daquele homem. Ele estava sujeito aos mesmos ladrões, mas ele disse: não, eu dou a minha vida por este homem, porque eu fui movido por íntima compaixão. Aleluia. Aquele homem foi movido por íntima compaixão. Ele se colocou no lugar dele. Ele disse: poderia ser eu que estivesse aí. Além de cuidar das feridas, o texto está dizendo, levou para uma estalagem e cuidou dele. Não largou aquele homem lá, porque existia feridas abertas, e ele disse: não, só vou sair daqui quando essas feridas estiverem fechadas. Eu só vou sair daqui quando ele estiver recuperado. Eu só vou sair daqui quando ele estiver de pé, porque ele, enquanto estiver caído, eu vou estar aqui do lado dele para ajudar ele. Quer mais? Versículo de número 35, vai dizer que partindo ele no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: olha, cuida dele. Cuida dele. E tudo que demais gastares, tu pagarei quando voltar. Essa parte aqui é muito forte, irmão. Aí você fala: por quê? Toda hospedaria tem um dono. Toda hospedaria tem um gerente que cuida das coisas da hospedaria. Essa hospedaria aqui nada mais, nada menos que a casa de Deus, onde Deus é o cabeça da igreja. E tem o gerente, que é aquele a qual o dono da igreja entregou para cuidar. E o dono da hospedaria, ele chega e diz: olha, cuide dele. Aquilo que você gastar com ele, eu te pagarei. Não vai ficar de graça não. Porque o nosso trabalho no Senhor não é vão, diz a palavra. Tudo que nós fizermos, Deus está vendo. Tudo. O nosso trabalho no Senhor não é vão. E ele deu 2 denários. Cada denário era equivalente a um salário mínimo. Então ele deu 2 salários mínimos. Mas a palavra do bom samaritano foi: cuide dele. Não largue ele. Não abandone ele. E tudo aquilo que ele precisar, ajude a ele. Porque quando eu voltar nas nuvens, com poder e grande glória, eu te galardoarei com aquilo que você fez com a ovelha minha, do meu pasto, do meu rebanho. Porque eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Essa parábola do bom samaritano, ela é muito forte. Porque aquela hospedaria, se a gente for conjecturar aqui, Jesus está falando da igreja, onde ele, o bom samaritano, é o cabeça da igreja, é o dono da igreja. E aquele que administra a hospedaria é o pastor, onde esse, por sua vez, tem por obrigação de cuidar do rebanho, principalmente daqueles que estão feridos, daqueles que foram jogados à míngua, daqueles que foram abandonados, daqueles que o diabo tentaram destruir, acabar com a vida deles. Então o bom samaritano entregou na mão do gerente da hospedaria, na mão do pastor: cuide da minha ovelha. Então essa passagem é uma passagem muito forte, irmão. Daria para arrancar várias mensagens aqui. A hospedaria é a casa do Senhor. A hospedaria é o aprisco das ovelhas, aonde Jesus, o bom samaritano, ele é o bom pastor. Eu quero agradecer a Deus por essa mensagem, por esta palavra, e que o Espírito Santo do Senhor continue falando fortemente em cada coração que ouviu essa mensagem. Em nome de Jesus, amém, irmãos.